E se eu dissesse que você ainda está dormindo? E que toda a sua vida é apenas um sonho de Deus? Nesta palestra extraordinária, Neville Goddard revela um dos maiores mistérios das Escrituras. Deus não está distante de você. Deus está dormindo em você. O sofrimento, os desafios, as alegrias e até as aparentes injustiças da vida fazem parte de um único propósito: despertar a consciência divina. Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode se transformar completamente da maneira como você enxerga Deus e a si mesmo. Fique até o final, porque esta talvez seja uma das palestras mais profundas que Neville já ministrou. O título do culto de hoje é Desperta. Acorda. Este trecho é do Salmo 44, versículo 23. Desperta. Por que dormes, Senhor? Acorda. Não nos rejeites para sempre. Aqui, eles estão suplicando ao Senhor que ele está adormecido e, enquanto ele dorme, parece que somos esquecidos. Isso parece estar em conflito com o que está dito no Salmo 121. Aquele que guarda Israel não dorme nem cochila. Mas, na verdade, não é um conflito. Hoje, tentaremos esclarecer isso para vocês. Imagine uma peça de teatro, uma peça perfeita, uma peça que existe não para si mesma, mas para o autor. O autor deseja que a peça e os atores existam por si mesmos, e não há como, na eternidade, esses atores existirem por si mesmos a menos que o autor se torne os personagens. Assim, Deus se torna como nós somos, para que possamos ser como Ele é. Ele não finge ser homem, ele se esvazia de sua infinita sabedoria e poder e assume as limitações de seus personagens, do homem. Ele se torna obediente até a morte, e morte na cruz do homem. Filipenses 2, 7. Essa é a cruz que ele carrega. Ele interpreta todos os papéis. Ele é um ser proteico. Ele não apenas interpreta todos os papéis, mas todos os atores, ele agora é o ator e interpreta todos os papéis. Aqui lemos no Evangelho de João: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este homem nem seus pais pecaram, mas foi para que a obra de Deus se manifestasse nele. 9 versículo 2. Sei que isso entra em conflito com os ensinamentos do mundo, pois centenas de milhões são ensinados, ainda ensinam e continuarão a ensinar sobre o karma. A criança nasce cega por causa de algum ato anterior daquele indivíduo ou de seus pais. Esse não é o ensinamento do cristianismo. É simplesmente um papel que ela precisa desempenhar. Espero que você tenha desempenhado todos os papéis, espero que sim, porque você não vai se safar de nenhum. Você precisa desempenhar cada papel concebido. O cego, o coxo, o aleijado, o atrofiado, cada papel. No fim, Deus desperta em você, sendo você mesmo. Essa é a história. Sei disso por experiência própria. Em 1946, viajando pelo mar do Caribe em um cargueiro lento, naquela noite fui elevado aos céus ao som de um enorme coro celestial. Todos cantavam Neville ressuscitou. Quando fui completamente elevado, me vi envolto em um corpo de luz e ar, flutuando, diria eu, um pouco acima da terra. Não precisava andar, eu era autopropulsionado. Não precisava do sol, da lua, das estrelas, de nenhuma luz externa. Eu era luz, luz radiante que iluminava o quanto eu quisesse da terra sobre a qual eu aparentemente estava, mas logo acima dela. Até onde a vista alcançava, este mar humano de imperfeição, os cegos, os coxos, os aleijados, os definhados, todos me aguardavam. Enquanto eu deslizava, cada um era aperfeiçoado em harmonia com aquela perfeição que eu sentia brotar dentro de mim. Quando cheguei ao fim, o último deles foi aperfeiçoado, e o coro exultou: Está consumado! Então me vi retornando à cabine, cristalizada naquela pequena vestimenta. Sentia-me como se estivesse em uma camisa de força. Sei por experiência própria que, quando alguém é elevado, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, 32. Assim, cada papel que desempenhei, aparentemente imperfeito,
tornou-se perfeito à medida que eu deslizava. Então, aqui, o despertar de Deus no homem é provocado pela atuação de todos esses papéis. E você não pode evitá-los. É da vontade de Deus que você seja perfeito como Ele é perfeito. Não apenas Ele é perfeito, mas, no fim, você é Deus. Não há espaço para dois deuses. Não há espaço para um segundo. Só existe Deus. E o propósito de Deus é se entregar a nós como se não houvesse mais ninguém no mundo. Deus é um Pai, e se Deus é um Pai, então Ele tem que me dar a paternidade, a mesma paternidade que é dele. Ora, eu diria que isso não parece certo, e serei questionado repetidamente sobre isso, mas sei que é verdade. A presença do Pai em nós que estuda e nós cumprimos a sua vontade. O Pai não vê ninguém praticando o mal, fazemos apenas a vontade do Pai, e porque fazemos apenas a sua vontade, somos bons e muito bons. Podemos pensar, durante o ato, como em uma peça de teatro, que tínhamos a intenção de fazer o mal contra alguém, mas o Pai a transformou em bem. No fim, tudo serve ao bem, que é despertar o Pai em nós, enquanto seres humanos. O próprio Deus entra pela porta da morte, o crânio humano, sempre com aqueles que entram, e repousa na sepultura do homem em visões da eternidade até que ele desperte. Quando ele desperta, é Deus quem desperta. Quando ele desperta, ele sabe quem Jesus realmente é. Então ele vê as vestes de linho que as mulheres teceram para ele. As vestes de linho não sendo coisas feitas deste tecido, mas sim vestes de carne que usamos. Estas são as vestes que as mulheres teceram para nós. Despertamos dentro de nós mesmos para realmente conhecer quem Jesus é, e Jesus é a sua própria e maravilhosa essência humana, esse é Jesus. Jesus e o Senhor Deus Jeová são um, não são dois. Quando você diz eu sou, esse é o Senhor e esse é o Senhor Jesus. Então, quando você desperta dentro de si, você não vê outro, não há outro. Você diz: eu estou desperto. Quando você sai desse seu crânio, você diz: eu nasci dele. Quando você olha para trás, está olhando para aquilo que minha mãe teceu para mim, aquele tecido de linho, a carne e o sangue. Quando todo o drama se desenrola diante de mim, conforme registrado nas Escrituras, então e somente então eu sei quem Jesus realmente é, que Deus realmente se tornou como eu sou para que eu possa ser como Ele é. É difícil dizer ao homem o que ele realmente é até que acorde. Ela disse: você pede sonhos e visões, então aqui me encontrei na estrada. Havia um acidente terrível. Um pequeno carro importado e um enorme carro americano. Esse foi o começo, e carros e mais carros se amontoaram um após o outro, e corpos se acumularam. Pensei: se eu tivesse chegado antes, poderia tê-los salvado. Então continuei andando e eles continuaram se amontoando. Então eu disse: vou voltar e ver o que posso fazer. Ela retornou e viu aquela pilha gigantesca que parecia ter sido feita como aqueles manequins de vitrine. Eles não pareciam ter sido humanos como entendemos o corpo humano. Pareciam manequins. Ela se perguntou se seria certo trazê-los de volta à vida. Ela sentia que tinha o poder, mas seria certo? Então ela decidiu que não. Melhor deixar como está. Então, uma voz que ela ouvia frequentemente lhe disse: decisão correta. Nem sempre é sábio trazê-los de volta à vida. Ela continuou caminhando e chegou a um ponto em que disse: não sei explicar por que disse isso, não tenho a menor ideia, mas falei como se estivesse em voz alta. É aqui que se encena o Corcunda de Notre Dame? A voz respondeu: claro. Então eu perguntei, onde ele está, esperando ver Lon Chaney ou Charles Loudon aparecerem. A voz disse: todos devem interpretar o papel do Corcunda de Nossa Senhora. Ela perguntou: quer dizer que todos os atores devem interpretá-lo? Ele respondeu: eu disse o que disse. Todos devem interpretá-lo. Até você. Então ela perguntou: eu já o interpretei? E a voz disse: todas as respostas estão dentro de você, então você sabe.
E então eu acordei. Todos esses personagens. E eles estão mortos. Eu lhes digo, eles estão realmente mortos até que Deus desperte em vocês, como vocês mesmos, e então vocês verão tudo no mundo externo a vocês como um mundo que vocês animaram, que vocês deram vida. Todo o vasto mundo era vocês mesmos projetados para fora. Então, quando o chamado for feito, desperta. Por que dormes, Senhor? Salmo 44, 23. O que você e eu podemos fazer senão simplesmente representar os papéis e continuar a representá-los? Isso é tudo o que podemos fazer, até aquele momento na eternidade em que Deus despertar dentro de nós. Ora, se o propósito de Deus é que eu o conheça, que eu o ame como ele deve ser amado, que eu o conheça como ele deve ser conhecido, então não há como eu amá-lo, não há como eu conhecê-lo, a menos que ele se torne como eu e me eleve ao seu nível e se dê a mim. Blake expressou isso tão belamente em seu pequeno poema Um Menino Perdido. Você encontrará isso em suas canções da experiência. Nada pode amar outro como a si mesmo, nem venerar outro mais, nem é possível ao pensamento conhecer algo maior do que si mesmo. E Pai, como posso amar a ti ou a qualquer um dos meus irmãos mais? Eu te amo como um passarinho que apanha migalhas ao redor da porta. A menos que tu realmente te tornes eu e me eleves ao teu nível, porque é impossível ao pensamento conhecer algo maior do que si mesmo, eu não posso te conhecer. Portanto, se a vida eterna depende de conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, eu jamais conhecerei a vida eterna a menos que tu me eleves ao teu nível. João 17, 5. Você não pode me deixar um pouco distante, porque eu nunca te conhecerei no verdadeiro sentido da palavra a menos que eu me conheça. Então você precisa se tornar eu e me elevar ao seu nível, portanto, eu devo me tornar como você é se eu quiser te conhecer como você é. Se você quer que eu te ame, então você precisa me elevar ao nível do seu próprio ser para que eu possa te amar como você merece ser amado. Portanto, sou incapaz de te amar a menos que você, o Deus do amor, se torne eu e me eleve ao seu próprio ser. Então, você era pai antes de começar o processo? Bem, então, eu devo ser pai no final. Se você era pai quando se esvaziou e assumiu as limitações de um homem chamado Neville, quando a obra estiver completa, se a conclusão significa que eu o conheço como você deveria ser conhecido e o conheço como pai, então eu devo me conhecer como esse mesmo pai. Bem, eu me conheço. É dito a você. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Eu o encontrei. Agora, quem é esse que fará toda a minha vontade? Você é, eu sou todo filho nascido de mulher. Para o pensamento hebreu, a história de todas as gerações de homens, mas todas elas, incluindo todas as suas experiências, e todas fundidas em um único todo, e esse tempo concentrado no qual todos estão fundidos e do qual todas as gerações surgem é chamado de eternidade. A eternidade também é chamada de aquele jovem, aquele rapaz, aquele rapaz. Encontrei nele alguém segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora o chamarei de meu filho, pois ele cumpriu toda a minha vontade. No fim, quando ele tiver completado tudo o que eu lhe ordenei, chamarei-o de meu filho. Assim, estabelecerei uma relação de pai e filho. Alguém que fez tudo sem questionar o porquê. Ele o fez sem saber por que o fazia, portanto, foi irrepreensível em sua ação. Ele o fez porque eu o ordenei, e assim o fez. Ele é o meu Davi, um homem segundo o meu coração. Farei Davi exclamar. Eu o ouvi dizer-me. Tu és meu filho, hoje eu te gerei, ao final da jornada. Agora o Pai se revela dentro de mim. No final da jornada, ele me concede a paternidade. Não um pai, o Pai. Ele era o único pai antes da jornada, no final, ele continua sendo o único pai, o único Deus e Pai de todos. Portanto, se ele alcançar seu propósito para mim, no final, eu serei o pai. Ele me elevou ao seu próprio nível para que eu possa apreciar o amor de Deus. Bem, eu não posso considerá-lo como algo externo, eu preciso senti-lo. Eu preciso me tornar esse ser. Se ele quer que eu o conheça,
e é impossível para um ser maior do que ele mesmo conhecer, então ele precisa se tornar eu e me elevar a si mesmo para que eu possa conhecer a mim mesmo. Não se trata de conhecer o outro, trata-se de conhecer a si mesmo. Posso lhe dizer, tendo experimentado isso, que é como recordar. É algo peculiar, à medida que ele começa a se revelar, você começa a se lembrar e, por mais estranho que pareça, sente como se sempre tivesse sabido disso. É porque aquele que é tudo está despertando, e à medida que ele desperta, você sente que já sabia disso, sempre soube, e ainda assim a razão lhe diz que não. Mas algo em você está despertando, algo que você desconhecia antes. E esse algo é Deus. Conforme ele desperta, a memória retorna. Aqui, no Salmo 42. Na noite em que vivenciei isso. É um salmo triste, e ele invoca a memória para confortá-lo, pois seus inimigos lhe dizem que não há Deus. Eles perguntam: onde está o seu Deus? Começa com uma súplica, e ele se compara a um pequeno servo, como uma corça na floresta. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42, 1. Ele anseia pelo Deus vivo, o Deus verdadeiro, não por alguma pequena coisa criada pelo homem. Então, ele se volta para a memória. Lembro-me de todas estas coisas, quando as conduzia em procissão à casa de Deus, em alegre espírito festivo. Ele as conduzia em procissão. Bem, naquela noite em que isso aconteceu comigo, lá estava eu, em meio a uma enorme multidão, todos vestidos com trajes do Oriente Médio, do mundo árabe. Eu os conduzia quando uma voz, vinda do nada, exclamou: e Deus vai com eles. À minha direita, uma mulher na casa dos 30, típica árabe, perguntou à voz. Ninguém viu nenhuma semelhança, apenas ouviu a voz. Ela disse: se Deus anda conosco, onde ele está? A voz respondeu: ao seu lado. Bem, ela poderia ter olhado para a direita, mas não olhou, olhou para a esquerda, e eu caminhava um pouco à frente dela, mas à sua esquerda. Ela perguntou: Neville é Deus? A voz respondeu: sim, no ato de despertar. Não disse todos, porque todos estão despertando. Mas ela fez uma pergunta específica, e a voz respondeu especificamente: sim, no ato de despertar. Ela ficou histérica, foi muito engraçado para ela que aquela coisinha que ela conhecia pudesse ser Deus. Então a voz falou, mas desta vez apenas para os meus ouvidos, e falou dentro de mim. A voz me disse: eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia, tive um sonho. E eu soube o final. Ele estava sonhando que ele era eu, e quando ele acorda do sonho, ele é eu e eu sou ele. Foi naquela noite que eu entendi o significado da crucificação, como ele realmente se tornou eu. Não foi há 2000 anos em um pedaço de madeira ou em uma árvore. Assim que eu soube, minhas mãos se tornaram vórtices, minha cabeça um vórtice, meus pés vórtices, meu lado direito um vórtice, e eu fui pregado por vórtices nesta vestimenta de carne e sangue, e eu compreendi o significado da crucificação. Longe de ser doloroso, foi puro êxtase. Êxtase. Meu corpo estava completamente pregado ali por vórtices. Então acordei na minha cama em Nova York, no meu apartamento, sabendo o significado da crucificação, sabendo por que ele se tornou eu, que ele acordaria tendo sonhado que ele era eu, e que quando ele acordasse eu seria ele. Então eu soube, por experiência própria, o significado do Salmo 42. Ele tinha sede do Deus vivo. Então, nesta noite em questão, e todas elas se repetirão, você liderará uma multidão em procissão. Agora, vou advertir vocês, assim como Blake advertiu todos que leram suas obras, que nenhum indivíduo deve apropriar-se das características universais de Davi ou de Eva, pois isso implicaria a negação da paternidade de Deus e da fraternidade entre os homens. Se, por eu ter vivenciado isso, eu me apropriar disso e pensar que ninguém mais se reconhecerá como o pai de Davi, que ninguém mais encontrará esse nascimento celestial da Eva celestial, então estarei negando a paternidade de Deus e a fraternidade entre os homens. Afirmo que toda criança nascida de mulher se reconhecerá como o pai,
e a única maneira de saber que é o Pai é quando o Filho unigênito de Deus, Salmo 2, 7, estiver diante dela e a chamar de Pai, e não haverá dúvida em sua mente quanto a esse relacionamento. Mas ela precisa compartilhar isso com todos no mundo. Assim, todos terão essa experiência e conhecerão a paternidade de Deus, a paternidade universal e a fraternidade universal. Pois, se ele é seu filho e é meu filho, então você e eu devemos ser o mesmo Pai. Se somos o mesmo Pai, somos um só. Não somos dois pais neste mundo, apenas um. Há apenas um filho. Se você é o mesmo filho, e eu sei que sou, não podemos nos apropriar dele individualmente, nós o compartilhamos. Ao compartilhá-lo, temos a paternidade universal de Deus, e, por fim, a fraternidade universal da humanidade. Portanto, no final, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Em todos, por meio de todos e acima de todos. Efésios 4 versículo 4. Assim, o despertar do Senhor em nós acontece através da representação de todos os papéis. Muitos deles são dolorosos, mas essas dores são as dores do parto, o nascimento de Deus em nós. Portanto, quando você vir alguém cego ou com deficiência física, não o condene. Não condene ninguém, pois o homem não pecou, nem seus pais pecaram, mas sim para que as obras de Deus se manifestem nele. Muitos de nós, nesta área, tendo sido tocados pelo conceito de karma, diremos: bem feito para ele. Ele está apenas colhendo o que semeou em alguma encarnação anterior. Esqueça isso! É uma peça teatral e Deus está representando todos os papéis. Ele é um ser multifacetado e representa o papel do cego com a mesma delicadeza com que representa o papel de quem guia o cego pela rua e lhe prepara provisões. Ele representa todos os papéis. Então, quando disseram a essa senhora: sim, é aqui mesmo. Esta é a peça do Corcunda de Nossa Senhora. Todos interpretam o papel, ela pensou que eram apenas os atores. Mas Deus só age e está presente em seres existentes, ou seja, nos homens. Portanto, toda vez que você vê uma atuação, essa é a presença de Deus. Ele não a condena, não vê mal algum nela. Ele permite que os atores, em certos níveis, julguem, condenem e critiquem severamente, mas não condena ninguém, pois todos fizeram a sua vontade. Tudo cumpre a vontade do Pai. Assim, no fim, ele pode dizer: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, tudo é perdoado no final, e tudo foi bom, muito bom. No fim das contas, quando ele desperta dentro de nós, nós somos Deus. Deixamos para trás este terreno, esta nossa esfera, e entramos em um só corpo sem perda de identidade. Eu continuo sendo o ser que sou, mas sou o Pai. Eu continuo sendo o ser que você conhece e você me conhecerá, mas você me conhecerá como aquele a quem você agora adora como outro. Eu o conhecerei e o conhecerei como aquele a quem antes eu adorava como outro. Eu o conhecerei se o seu nome for John ou Rei, não importa qual seja, eu conhecerei Rei e saberei que ele é Jesus. Ele me conhecerá e saberá que eu sou Jesus, pois no fim só existe Jesus. Só existe Jeová. Não existe nada além do Senhor Deus Jeová. Jesus é apenas o nome anglicizado, é Jeová. Começa com Yod-Reval, o grande nome sagrado do mundo hebraico, Yod-Reval-Re. Bem, anglicizado é Jesus e em hebraico é Josué. Josué e Jeová são o mesmo. Agora, se vocês acompanharem com a imaginação, verão como isso se desenrola nas Escrituras. O primeiro nome que lhe foi dado foi Oséias. No livro de Números, Moisés chama Oséias de Josué. Oséias é José. O ponto de partida da Bíblia é Gênesis, que começa com no princípio, Deus e termina num caixão no Egito. Bem, quem está no caixão? José. Ele pede a seus irmãos que não o deixem no Egito, que o tirem de lá. Ele está agora num caixão e está morto. O caixão é este corpo. Este é o lugar alongado e imóvel. Este é o caixão. José está aqui, mas quando sai, ele é Jesus. Então,
Moisés chama Oséias, que é Jesus. Moisés o chama de Josué, e Josué é a forma hebraica do nome anglicizado Jesus. Assim, vemos como toda a história se desenrola e Deus, no princípio, Deus num caixão no Egito. Deus se tornou como eu sou, pois o seu nome para sempre é Eu Sou. Você sabe quando você não tinha consciência da sua própria existência? Bem, ter consciência do seu ser é dizer Eu Sou, e esse é o nome de Deus para sempre. Mas você foi ensinado a acreditar que Ele está do lado de fora, que Ele é algo do lado de fora. Mas vou lhe dizer por experiência própria. Um dia você acordará e não o verá lá fora, acordado, você acordará. Será o despertar mais estranho que você jamais conhecerá. Porque se você dissesse a um homem agora que você está sonhando, ele riria de você. Se você lhe dissesse que ele está dormindo tão profundamente que poderia muito bem estar morto, ele riria ainda mais alto, porque sabe que não está. No entanto, eu lhe digo, o dia chegará, no seu caso, espero que seja no presente imediato, em que você começará a ouvir dentro de si o chamado que a Bíblia chama de trombeta. Não há trombeta. A palavra trombeta significa reverberação. Há uma reverberação e sua cabeça parece que vai se partir em inúmeros pedaços, mas você não se parte, você acorda. De repente, você começa a acordar e acorda dentro de si mesmo. Quem está despertando? Eu. Bem, esse é o nome dele, portanto Deus despertou. Desperta. Por que dormes, Senhor? Desperta. Não nos rejeites para sempre. Salmo 44, 23. Então, de repente, ele desperta. Mas não é ele, um terceiro, e sim aquele que desperta, aquele que sente a vibração. Quando ele despertar, dirá: Estou desperto, como nunca antes experimentei a vigília. Você está completamente desperto, e é Deus quem está desperto. Agora, Deus vai nascer. Ele sai do túmulo, do seu próprio crânio, e o simbolismo das Escrituras referente ao nascimento de Deus, com o infante, se desenrola diante de você. Você está revestido de um corpo tão radiante e glorioso que os presentes não podem vê-lo. Este é o seu corpo imortal, o corpo que não pode perecer. A partir de então, ele é seu, mas você retornará a esta pequena vestimenta por um tempo para contar a história. Como lhe é dito no Salmo 40, eu a contarei à congregação, não a esconderei. Eu a proclamarei aos quatro ventos e a contarei a todos para encorajá-los. No livro, tudo se referia a mim. Versículo 7. Mas no livro, tudo se refere a todos nós, então não podemos nos apropriar dele e dizer que é todo meu como indivíduo. Ele é nosso. E, ainda assim, completamente individualizado, assim como você é individualizado. Então você o compartilha e o conta ao mundo. Então, quando você tirar pela última vez esta pequena vestimenta, você não será restaurado à vida como o mundo é, você será ressuscitado, revestido de uma vestimenta imortal, parte do corpo eterno, o único corpo, como uma pedra viva, não uma pedra morta. Pois todas essas são pedras mortas, sombras neste mundo. Agora você se torna uma pedra viva no templo vivo de Deus. O templo vivo de Deus não é feito por mãos humanas, é feito pelos redimidos. Todos os que estão despertos, que foram redimidos, formam uma parte da vivacidade desse corpo, e esse templo está sendo construído momento a momento pelos redimidos. E você esperará por aqueles que agora conhece, esperará pacientemente, sabendo que eles devem ter a mesma experiência e entrar nesse corpo e preencher o lugar que estavam destinados a preencher antes da fundação do mundo. Sua parte está esperando por você. Ninguém pode preencher essa pedra viva nesse lugar, a não ser você. Posso lhe dizer exatamente qual parte, qual porção do templo eu preencherei, e ainda assim sou livre para me mover em todo o corpo. No entanto, existe uma parte viva que me pertence para sempre. Pois quando eu ressuscitei como filho do homem naquele templo, eu sabia exatamente o momento e o ponto em que reverberaria, como quem coloca algo sob enorme pressão em um edifício, para ali brilhar para sempre. O edifício foi destruído propositalmente para que se tornasse um edifício vivo, feito de pedras vivas.
Pois, a princípio, ele existia apenas para o autor e não para si mesmo, e ele desejava que aquele templo fosse destruído e depois reconstruído para que pudesse viver por si mesmo. Então, tudo se torna um brilho de vida, o templo do único Deus, o único Pai, e você é esse único Deus e esse único Pai. Agora, vamos mergulhar no silêncio por um instante. Vocês lerão muito sobre o Cordeiro Vitorioso, no livro do Apocalipse. Leiam nos capítulos 1, 5 e 20. Se vocês estavam aqui na última sexta-feira, ouviram-me contar sobre uma visão da minha esposa, na qual ela me viu radiante de saúde como nunca antes, carregando a mim mesmo nos braços. Na forma da Pietà, o Salvador crucificado. Tinha a mesma forma daquela figura de Michelangelo no colo de Maria. Só que eu estava caminhando e carregando a mim mesmo. Ao lerem essas passagens, lembrem-se de que o Cordeiro Vitorioso é o Cordeiro que está de pé, o que vive é aquele que morreu. Vocês veem apenas o símbolo. Aquele que está radiante de pé é o Cordeiro Vitorioso, e o que vive é aquele que morreu. Como João teve a visão, ele viu o Cordeiro, um Cordeiro como se tivesse sido morto. Mas o Cordeiro tomou o livro daquele que estava assentado no trono. Ele era o qualificado para quebrar o selo, tendo percorrido todo o processo. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram diante dele. E era ele, o Cordeiro Vitorioso, o Cordeiro que estava de pé, e aquele que vive é aquele que estava morto. Assim, ele diz no primeiro capítulo: Eis que estive morto, e estou vivo para todo o sempre. Apocalipse 1 versículo 18. Portanto, o vitorioso na visão era aquele que estava de pé, embora fosse aquele que estava morto. Então, ao ler, tenha essa visão em mente. Alguma pergunta, por favor? Temos bastante tempo, se tiver alguma. Sim, Senhor? Pergunta: Jesus e Cristo são a mesma pessoa? Resposta: Jesus Cristo e o Senhor Deus Jeová são o mesmo ser. Não separe Jesus de Cristo e não os chame de dois seres distintos. A palavra Cristo significa simplesmente ungido. É a forma anglicizada do Messias hebraico. Esse é o significado da palavra, o ungido. O Salmo 89 diz: Encontrei Davi, com o meu santo óleo o ungirei. Versículo 20. Ele o encontrou. No fim da jornada, ele o encontra. Então, em certo sentido, ele foi chamado de ungido do Senhor. Mas estou falando apenas de Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa essência do Eu Sou, esse é Deus. Nunca houve outro e nunca haverá. Portanto, sempre que alguém vier até você para desviá-lo do caminho e formar outro Deus, vire as costas. Perdoe-o. Ele está passando por certas fases, mas não siga os falsos deuses. Não existe outro Deus. Pergunta: o templo vivo que está sendo formado momento a momento, e depois de formado, é aí que o novo drama começa? Resposta: minha querida, deixo isso para a época dela. Quanto a mim, especular agora. O templo está sendo formado. Quando você lê na história da igreja que a igreja é o templo de Cristo, eles se referem a essas pequenas estruturas físicas pelas quais os homens brigam, considerando o custo de um tijolo, argamassa ou mão de obra, e brigam sobre como construir uma igreja, e chamam isso de corpo de Cristo. Esqueça. Ele não sabe nada disso. Seu corpo é um corpo vivo, composto pelos redimidos, e quando esse corpo estiver completo, tudo chegará ao fim. Isso serve apenas a esse propósito e a todo o vasto mundo como o conhecemos, e pensamos que é tão permanente, que tudo se dissolverá sem deixar vestígios. É para o propósito de trazer isso à existência. Não tem nada a ver com a sabedoria do homem. Nada a ver com a sabedoria do homem. O que eu lhe disse esta noite não faz sentido, mas estou lhe dando minhas visões. Pergunta: se somos Deus desde o princípio, por que toda essa confusão para voltar a Deus? Resposta: você ouviu aquela pergunta? Se somos Deus desde o princípio, por que toda essa dramatização para retornar a Deus? Se Deus fosse absoluto, haveria morte absoluta.
Deus está em constante expansão, então, para se expandir, ele primeiro precisa se contrair, e assume o limite da contração, o limite da opacidade que é o homem. Então, tendo desempenhado o papel predeterminado, ele rompe a casca. Ora, não há limite para a translucidez, não há limite para, eu diria, a transparência, mas há um limite para a opacidade e para a contração. Deus está em constante expansão. Qual será o próximo drama? Eu não tenho a menor ideia, mas será algo ainda mais emocionante, porque então estaremos muito mais despertos, muito mais expansivos. Nós somos os deuses mencionados nas Escrituras. Pergunta: então Deus tem que passar pela parte do corcunda? Resposta: minha querida, no que me diz respeito, se Deus desempenhou esse papel, foi necessário, porque não existe nada além de Deus. Então, se Deus é o ator e Deus só age e está em seres existentes ou homens, bem, então ele não pode me deixar de fora. Se ele vai me criar e esse é um papel que ele desempenhou e que foi essencial, então, como ele tem que desempenhar o papel. Só posso lhe contar a minha visão. Não consigo conceber um estado físico desagradável que não estivesse esperando por mim. Ao passar, ele se transformava instantaneamente no ser perfeito. Mas todos esses são papéis que desempenhei, aguardando a redenção, como me foi dito. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Foi naquela noite que ouvi esse coro cantar. Neville ressuscitou. Neville ressuscitou. Então, enquanto eu me sentia nesta maravilhosa vestimenta de fogo e ar, luz e ar, deslizei, não rapidamente, mas bem devagar, autopropulsionado, autoluminoso. Eu não precisava de luz externa. Quando cheguei, lá estavam todos sentados no chão, esperando, e todos foram transformados. Os olhos que faltavam surgiram do nada e preencheram as órbitas. Os braços que faltavam surgiram do nada e preencheram as órbitas. Tudo foi aperfeiçoado. Portanto, todos têm essa experiência à sua espera. Então, se alguém neste mundo desempenhasse o papel do corcunda, era essencial, como dito no capítulo 9 de João, que o cego de nascença não pecasse por ter nascido cego, nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele. Bem, se elas precisavam se manifestar nele para que as obras de Deus fossem realizadas. E o que ele diz quando vem ao mundo? Eu vim para fazer as obras daquele que me enviou. Então, ele está desempenhando todos os papéis. Pergunta: então, o homem tem escolha, dependendo da sua vontade ou do seu desejo, quanto ao momento em que o Pai ressuscitará nele? Resposta: essa pergunta foi feita e respondida há 2000 anos. Você encontrará a resposta no primeiro capítulo do livro de Atos. Ele disse: ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pergunta: qual é o propósito disso, então, e do livre-arbítrio? Resposta: enquanto você está no mundo de César, que, devo dizer, é um mundo miserável, um mundo miserável. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo esta noite e não tivesse boa saúde e não pudesse comprá-la, isso seria uma miséria horrível. Muitos deles não podem comprá-la e não desfrutam de saúde perfeita. Depois, há aqueles que são radiantemente saudáveis, mas não têm um centavo para comprar uma refeição, mas mesmo assim são saudáveis. Eles podem viver com um pão se conseguirem encontrar 10 centavos para comprar um pedaço ou implorar por ele. E simplesmente não comem nada e têm saúde radiante. Mas estão na miséria porque não têm dinheiro. Portanto, todo o vasto mundo é realmente um mundo de horror, como nos é dito no livro de Gênesis. Ireis para uma terra que não é vossa, e sereis estrangeiros ali, e sereis escravizados ali por 400 anos, mas, quando sairdes, tereis muitas riquezas, riquezas celestiais. 15 versículo 13. Então, enquanto estiverem aqui, aprendam a lei de Deus e amorteçam os golpes. Aprendam a ajustar suas mentes aos problemas, e portanto, a mudar o mundo exterior, porque terão mudado a estrutura desse corpo de crenças. Pois,
se o estado em que vivo agora é composto por um corpo de crenças, qualquer modificação nesse corpo resultará em mudanças correspondentes no mundo exterior. Muito bem, aprendam a fazer isso. Oh, certamente temos livre-arbítrio. As Escrituras nos dizem: tudo o que desejardes, crede que já o recebestes, e assim será. Enquanto aguardamos aquele ato de misericórdia em que ele desperta em nós. Conheço a emoção que aguarda todos aqueles que ainda não despertaram. Não consigo descrever a emoção. Porque aqui me ensinaram a história de Jesus Cristo. Se houve alguma surra que levei na escola, foi por causa da Bíblia. Em Barbados, o castigo corporal era permitido, talvez ainda seja, mas quando eu era menino, ainda era permitido. Meu professor fez uma pergunta e eu respondi: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele disse: dá-me a tua Bíblia. Bem, eu não tinha a Bíblia. Não tínhamos 12 Bíblias em casa, tínhamos uma ou duas. Mas éramos 9 irmãos e uma irmã. Então, como eu não podia apresentar a Bíblia, ele tinha permissão para me bater. A dele dizia: levanta-te, toma a tua cama e anda, e eu dizia: levanta-te, toma o teu sofá e anda. Essa era a diferença na tradução. Eu não podia apresentar a minha para provar a ele que a minha dizia sofá. Ele pegou uma bengala comprida, dobrou-a para trás e me colocou no banco de costas para ele e começou. Ele era sádico e me cortou das nádegas até os joelhos. Eu fiquei todo ensanguentado. Então, quando cheguei em casa naquela noite, não consegui sentar para jantar. Meu pai disse: menino, o que há de errado com você? Sente-se. Então eu tive que sentar em cima daquele lugar dolorido. Naquela noite, quando me despi, meu irmão Vitor viu a bagunça que estavam minhas coxas e chamou meu pai. Meu pai começou a se vestir e minha mãe disse: Joseph, o que você vai fazer? Ele respondeu: vou matá-lo. Posso dizer que, se os vizinhos não o tivessem impedido, ele o teria matado. Mas não precisou. Ele me tirou da escola no dia seguinte, e aquele diretor tirou a própria vida 1 ano depois. Então, apanhei muito por causa da Bíblia. Foi a única surra de verdade que levei na escola, de qualquer professor. E então Deus o levou a tirar a própria vida? Resposta: ele tirou a própria vida. Ele também teve que representar esse papel. Nós fazemos a mesma coisa neste mundo. Você discorda de mim por causa de uma vírgula, e então eu discordo de você, e você está errado e eu estou certo. Vivemos assim. Mas a Bíblia é a palavra dele e você não pode quebrá-la. É a palavra dele e você vai cumpri-la, todos vão cumprir as Escrituras. Quando você as cumpre, você cumpriu a palavra dele, e ele é a palavra, portanto você é ele, você é Deus. É arrogante dizer isso a homens que se consideram vermes. Porque se consideram pequenos vermes, constroem monumentos de mármore em sua memória. Eles nem esfriam na sepultura antes que outros os derrubem e os usem para propósitos melhores. Até sexta-feira. Obrigado.